Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre a anomia social e a alienação, tanto para Durkheim como para Marx. Vamos falar rapidamente sobre isso e eu vou deixar artigos na descrição que explicam melhor cada um desses temas. Emile Durkheim falou sobre a anomia social principalmente no livro Divisão do Trabalho Social e no suicídio, e ele vai descrever isso como um momento em que as regras sociais estão confusas ou estão ausentes, né? Esse momento pode acontecer depois de mudanças bruscas na sociedade. Um exemplo são as crises financeiras, que fazem com que as classes sociais mudem muito, faz com que a vida que as pessoas vivem no cotidiano mude completamente e tira a referência dessas pessoas tanto da posição delas na estrutura econômica como da posição delas na estrutura social. Mudanças também que fazem a estrutura familiar mudar, que mudam o papel de cada membro da família, também podem causar um certo tipo de anomia social. E, acima de tudo, a não participação do Estado para poder definir regras sociais claras para determinadas regiões, regiões que, portanto, são afastadas o bastante para não serem cobertas pela prática do Estado, por exemplo, podem ser regiões de anomia social. A anomia social, portanto, ela vai acontecer no momento em que a busca por regras para poder definir o cotidiano, ela passa a ser uma busca sem muito sentido, porque não há onde encontrar essas regras. A busca por satisfação e segurança do indivíduo na sociedade passa a ser uma busca que não encontra o lugar onde está essa segurança, o lugar onde está uma certa estabilidade social, né? A satisfação ela não fica fácil de ser encontrada. O grande ponto aqui é que as mudanças bruscas que acontecem na sociedade de tempos em tempos vão retirar as referências maiores para se ter uma noção de qual é o seu papel na sociedade, de como você pode agir no dia a dia. Na medida em que esse tipo de descontentamento se espalha pela sociedade, cria-se então um clima geral de descontentamento, uma certa crueldade nas relações sociais e falta de clareza sobre aquilo que se deve ou não fazer. E mais tarde Robert Merton vai desenvolver também o conceito de anomia, explicando que isso ocorre através de um desalinhamento entre os desejos culturalmente possíveis para o indivíduo, né? Portanto, aquilo que é desejado pelo indivíduo e que lhe parece possível, e as possibilidades reais que a cultura entrega, que a sociedade entrega no dia a dia. Ao mesmo tempo, agora a gente entra no conceito de alienação do jovem Marx. O jovem Marx vai colocar o conceito de alienação como uma maneira de explicar o que acontece na relação social quando tem o dinheiro como elemento de troca, né? E ele diz que os seres humanos se desumanizam nessa relação de troca de objetos por dinheiro. E ao mesmo tempo da sua força de trabalho por dinheiro, né? Não existe uma identificação então do trabalho colocado em jogo e do produto do trabalho. O proletariado, nesse sentido, ele acaba sendo destruído no seu componente anímico, porque ele coloca o seu trabalho, ele não consegue se identificar com o produto do trabalho, ele não consegue entender que o produto do trabalho saiu do seu trabalho, do trabalho de seus companheiros, ele só compreende, portanto, que o trabalho serve para se ganhar um salário. E isso o isola dentro da produção. Dentro da produção, eu quero dizer dentro da esfera produtiva, né? A relação com os trabalhadores da produção, ela acaba ficando mais frágil nesse momento. A desorientação, portanto, que é colocada por Durkheim tem certa relação com o isolamento colocado por Marx. Os dois, quando falam sobre anomia e alienação, falam de uma certa maneira de um dado tipo de isolamento e de não reconhecimento de referências. A falta de referência, a falta de fixidez, a falta, portanto, de uma maneira de você se encontrar na sociedade em solidariedade com outros, traz um nível de anomia, um nível de alienação também. O grande ponto aqui é compreender que esses níveis de anomia e de alienação, eles têm relação direta também com uma negação da vida em sociedade como sendo algo maior do que só a inter-relação entre indivíduos. Esse é o grande ponto de conseguir entender a anomia e de conseguir entender o conceito de alienação do jovem Marx. É o abandono de um pertencimento do eu individual e um corpo coletivo.
A diferença aqui é justamente que, enquanto a anomia está lidando muito mais com as expectativas dos indivíduos, com a sociedade e com as possibilidades de ação na sociedade, com seus papéis na sociedade, a alienação ela tem mais ligação com a relação econômica que existe na venda da força de trabalho por dinheiro, em troca de salário, e no não reconhecimento no produto do trabalho, que causa uma desagregação na classe. O sujeito já não se entende como parte de uma classe, não consegue se identificar com seus companheiros da linha de produção, de escritório, que seja. É isso, eu vou colocar aqui na descrição 2 artigos do Colunas Tortas, um sobre anomia social, um sobre alienação. Também vou colocar na descrição o link dos livros de Marx e de Durkheim que tratam sobre os assuntos. Muito obrigado e até a próxima.